Fogão vai manter a pegada no segundo turno? Fala pessoal, aqui do canal Notícias do Fogão, sou o Rafael. Hoje tem Botafogo e Cruzeiro, 21h30, diretamente do estádio Newton Santos, aqui no Rio de Janeiro. O Tapetinho, Botafogo, que é um dos melhores mandantes do Brasileirão, perdeu acho que só um jogo, acho que empatou um, de resto só vitória. O Botafogo vai enfrentar aí o Cruzeiro, que está na briga ali, pelas primeiras posições também, tentando encostar em Botafogo, Flamengo e Palmeiras, né? O Botafogo vai enfrentar o Cruzeiro com ainda sem alguns jogadores, né, que são desfalques por contusão, mas tem aí, vai ter o desfalque do Marlon Freitas e, se não me engano, do Darmian Soares, não, do Cuiabano. O Cuiabano levou o terceiro amarelo e o Marlon Freitas, naquela reclamação do segundo gol do São Paulo, também levou amarelo. Vamos ver aqui tudo que está falando no Sport TV, o troca de passes, né, de ontem sobre o jogo do Fogão. Antes de começar, por favor, curta, comente, compartilhe o link com amigos no WhatsApp, Telegram, etc. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações em cada vídeo novo que tiver no canal. E, por favor, não se esqueçam, dê a moral, não monetizamos o canal ainda, precisamos de recursos para melhorar nosso computador. Melhorando o computador, nós teremos mais vídeos e de melhor qualidade para vocês todos os dias. Aqui está o QR Code do nosso Pix. E aqui está a chave Pix, rafoguense10@gmail.com. Ajude lá qualquer valor, 10 centavos, 20 centavos, 20 reais, 10 reais, 2 reais, qualquer valor é de muito bom grado. Vamos lá, vamos ao vídeo. No estádio Newton Santos, aqui no Rio de Janeiro, então Botafogo e Cruzeiro, dois times ali da parte de cima da tabela, Botafogo líder, o Cruzeiro está na quinta colocação, também à beira do G4. Mais uma vez, líder contra quinto lugar. Um belo jogo no tapetinho do Engenhão. Vamos colocar a provável escalação. Aliás, dois grandes goleiros, hein? Ó, aqui a gente está vendo no super telão, John contra Cássio. É um bom duelo de goleiros aí, prometem ser muito exigidos, né? Porque são dois times que jogam para frente. Aí a provável escalação do Botafogo com algumas dúvidas, olha só. O John no gol, Matheus Ponte ou Damian Soares na lateral, Lucas Halter ou Bastos. Bastos pode ser poupado, de repente, nesse jogo, está numa sequência grande. Com o Barbosa e Marçal na lateral esquerda, né? Com o Cuiabano dessa vez, provavelmente sendo... o Cuiabano está suspenso. Exatamente. Ele e o Marlon Freitas, né? O Marlon e o Cuiabano estão suspensos. Meio campo com o Danilo Barbosa, Tietê e Gregory ou Alan, são três volantes praticamente, né? Com o Savarino, Tiquinho e Luiz Henrique. Foi a opção que o Arthur Jorge já teve contra o São Paulo, a entrada do Tietê como mais um meio campista, diante dos problemas que ele tem. Por exemplo, a perda do Júnior Santos. Do Eduardo também. Resta saber, agora aqui ele era um jogo contra o São Paulo, no Morumbi, resta saber se em casa... Ele podia mantém, colocar, de repente, o Romero, né? Ele entra com o Romero, ele entra com o Igor Jesus como mais um atacante. O Carlos Alberto, que retornou e já entrou no decorrer do jogo com o São Paulo, que é uma outra alternativa de jogador de aceleração, de velocidade. O Botafogo vai tentando devolver, não permitir que o Arthur Jorge fique com tantas alternativas a menos, porque ele tinha um elenco que ficou bem servido para ele, né? Se você pegasse a posição de volantes e as quatro posições ofensivas, você tinha dois jogadores por posição de ótimo nível e com pouca variação até de nível três de titulares e reservas. Aí começaram as perdas de jogadores. Teve o problema do Jefinho, que está internado para tratar de uma infecção. Já se recuperou já. Teve a perda do Eduardo, teve a perda do Júnior Santos. Tudo mesmo isso... assim, ele segue com opções, mesmo sendo jogadores importantes, né, que acabaram chegando. Até a volta do Thiago Almada Isso, e tá chegando gente, né? Porque a gente vai mostrar agora para vocês aí a notícia lá. Bom jogador, o Matheus Martins, né, jogador formado no Fluminense, jogador que iniciou muito bem a carreira no Fluminense. O Fluminense o vendeu para a Udinese da Itália, depois ele teve uma passagem até pelo Watford, na Inglaterra. Matheus Martins está muito próximo aí de fechar com o Botafogo. 62 milhões. Com os italianos. E o Botafogo vai pagar 10 milhões de euros, né? São cerca de 60 milhões de reais para trazer o Matheus Martins em definitivo. Uma bela contratação do Botafogo. Mais uma, né? Porque o Botafogo tem contratado bem. Convenhamos, né? São raros os jogadores que não... Fluminense virou a base do Fogão? É o Botafogo Castilha? Estão dando Só faz certo, bem para o Botafogo, né? Impressionante como ele conseguiu estruturar uma equipe com de análise, né? De análise, essa staff toda, mas de jogadores competitivos, ainda jovem, de mercado bom, no caso, assim, que tá tendo essa característica de se encaixar bem, né?
E tem dinheiro, né? Que facilita ajuda bastante. O famoso com dinheiro é mole, eu quero ver duro, né? É verdade, mas tá fazendo uma bela contratação. Matheus Martins deve chegar ao Botafogo. Tá perdendo uma das opções que tem. É verdade que imagino que não vai fazer muita falta, porque não vinha tendo, né, muitas oportunidades, não conseguiu se firmar no Botafogo. O Diego Hernandes, né? Isso. Que acabou sendo emprestado para o León. Então o Diego Hernandes, uruguaio, vai jogar no futebol mexicano. Com passe fixado. São as notícias aí do Botafogo. Agora vamos ao Cruzeiro, Esporte Clube Cruzeiro. O Cruzeiro deve ir a campo com essa escalação. Tem a volta do Barreal, hein? Ótimo jogador do Cruzeiro na temporada. A dúvida é se ele será titular, porque as opções cresceram, né? Tá aí, ó, Cássio no gol. O William, na lateral direita, estava na nossa seleção do campeonato, assim como o João Marcelo, que deve ser o companheiro do Vidalba ali na zaga, e o Kaique na lateral esquerda. Lucas Romero, Lucas Silva e Barreal ou Matheus Henrique, né? A dúvida ali no meio campo, com o Matheus Pereira. Ataque muito forte, né? Esse tem que jogar. Matheus, Caio Jorge e Lautaro. A gente não precisa nem mandar trocar, né? Mas Agora aí você vê que situação... Bom, vamos terminar. No ataque, Caio Jorge e Mas Lautaro se for ver, Dias, nesse dois caso, jogadores que lógico, chegaram. o Lucas Silva, ele... Fizeram uma piadinha com o presidente do Cruzeiro, né? Presidente não, dono do Cruzeiro. O Paulinho, o BH. É Paulinho, né? Acho que é Paulinho BH. Comprou o Cruzeiro do Ronaldo, né? Que saiu um áudio dele que ele tava meio que se vangloriando por ter obrigado o técnico a botar quem ele queria na escalação. Bota o cara pra jogar, senão você tá na rua. É por isso que eu amo ser SAF da Eagle Holding de John Textor. É fanfarrão. Ninguém chamou o cara o Paulinho BH, né? Paulinho ou Jorge? Fugiu agora o nome. De fanfarrão, né? Cadê as críticas? Se fosse o Textor fazendo isso, meu Deus do céu. Que pandemônio, que revolução que ia acontecer no futebol brasileiro se fosse o Textor com aquele áudio ali. Mas como é o cara ali aqui do Brasil, o dono de mercado e tal, ele passa batido, né? Hipocrisia em jornalistas. Ele entrega, mas eu, se fosse para trocar, pensar, eu deixaria Barreal ali e Matheus Henrique no Lucas Silva ou no Romero, trazendo o Lucas Silva para primeiro homem. Mas o Romero é mais pegada do que o Lucas, né? Eu acho que a questão do Barreal ela é fundamentalmente por uma questão de característica, né? Ele consegue partir da posição de meia pela esquerda e por vezes abrir pelo lado. Ele faz quase um terceiro atacante ali, né? Quando o Cruzeiro, ainda mais agora que o Cruzeiro não tem jogado o Arthur Gomes, já desde a chegada dos reforços, e o Verón está fora por lesão. São dois atacantes que estão ali que não tem tanto essa característica de abrir como pontas, né? Então, essa opção de jogo do Barreal jogando aberto, combinando por vezes com o apoio do Kaique, mas ele tem feito muito bem essa dinâmica pelo lado esquerdo, ela pode fazer falta ao Cruzeiro. O Matheus Henrique, ele dá mais esse jogo por dentro do Cruzeiro, que já tem muitos jogadores que costumam acumular por ali para trocar passe. Então, por alternativa, a volta do Barreal ela é importante, além do nível de jogo que ele vinha exibindo. Ele vinha muito bem pelo lado esquerdo. Agora, você vê que situação que se criou, né? Com uma ação de um dirigente. Dirigente não, é o dono, né? O dono. Você olha para a escalação e você acaba sendo induzido a provocar debates sobre o que está conduzindo ao aproveitamento de alguns jogadores. A questão é saber como isso vai ser tratado internamente e como isso chega ao vestiário. Estou curioso para ver a entrevista do Seabra depois do jogo, né? Porque ele não falou ainda, né, sobre essa situação. Para você que está por fora, você vai ver aí que está lá no GE, que depois teve um áudio vazado, né? Que você vai acompanhar o áudio já. Tem um áudio vazado do dono do Cruzeiro. Vamos ver. Diz que estava lá se metendo na escalação do time, né? E ele aí pede desculpas ao treinador do Cruzeiro, né? Ao Seabra. Tem duas opções. E tal. Vamos ouvir o áudio primeiro, aí a gente fala? Vamos ouvir o áudio, então, que foi vazado. Você vai ouvir a voz do Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Pedrinho, é Paulinho, não. Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo, não. Entendeu? Falei com ele, se não precisasse desse jogador, não ia contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí. Entendeu? Aí deu uma dura mesmo do caramba. Aí vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Caio Jorge. Entendeu? E o Matheus Henrique no meio. E vai ficar o Wallace, vai ficar no banco, porque ele não está 100% ainda não, certo?
Mas vai jogar hoje 3 dos contratados, vai sair titular. Vamos ver o que vai dar. Mas tem que melhorar, os caras estão custando caro. Mas você acha que eu dou mole? Partir pra cima dele, meu filho. Tá aí. Uma coisinha antes aqui. Vocês viram a escalação do Cruzeiro que o Sport TV colocou? Matheus Pereira, Lautaro e Caio Jorge. Será que não foi o Pedrinho BH que escalou esse time? Será mesmo? Que ele pediu desculpa pro técnico e o técnico agora quem escala? Os 3 que ele disse no áudio ali não estão escalados. Rapaz, se fosse o texto nesse áudio, meu Deus do céu, quero nem pensar. Né? A atitude do dono da SAF do Cruzeiro. Primeiro precisa ver se é verdade que ele realmente teve essa conversa e nesse tom que ele diz para um amigo. Eu cheguei, eu disse para ele que sim. E tal, e não sei o quê. E na verdade a conversa talvez tenha sido, olha, pô, tá aí e tal, o que você acha, o que você vai escalar e tal. Porque o dono da SAF, ele tem o direito de questionar o técnico. Escuta, o que você tá achando? Por que você escalou? Por que você não escalou? Como que é e tal. Ele tem direito de conversar sobre o trabalho do treinador. Imagina se é o Textor, ano passado, obrigando o Arthur Jorge, o Bruno Lage ou o Lúcio Flávio a escalar ali o Segovinha, o Diego Hernandes ano passado não entrava praticamente no time e o povo cobrava, pedia Diego Hernandes e não entrava. Imagina se é o Textor cobrando que coloque Diego Hernandes, que coloque o Segovinha, que coloque o Diego Costa. Imagina se é o Textor, né? Estranho. Ele não tem direito a falar assim, ou você escala ou você vai embora, não sei o quê, aí fica muito ruim, né? Bom, vamos lá. Direito tem. O desejável é que numa estrutura profissional ele tenha um dirigente com formação técnica responsável por fazer esse tipo de conversa com a comissão técnica. Alguém que saiba avaliar características de jogadores, sim, que conheça claramente que características os jogadores têm, até pela forma de se comunicar. Já deu para perceber que o dono conhece os jogadores de nome, mas não conhece tão bem as características, mas isso é uma outra discussão. Ou o profissional da área técnica que esteja lá num ambiente profissional para fazer essa discussão pelo melhor da equipe. Que saiba avaliar um treinamento, que saiba avaliar a condição dos jogadores que estão chegando de outro clube e se apresentando. Acho que isso é o essencial. Isso prova que o que está em questão não é o modelo, ser SAF ou ser clube associativo. O que está em questão são as pessoas. É por isso que eu digo que o grande boom, o grande pulo do gato do Botafogo não é só ser SAF. É ser SAF de um modelo multiclubes internacional. É isso que diferencia o Botafogo do resto. Porque ia adiantar o quê? A gente ser SAF e o Montenegro, digamos que ele tivesse dinheiro para isso, tá? Ele é um milionário, mas ele não é tão ricaço assim ao ponto de comprar um Botafogo por 400 milhões. Mas digamos que fosse o Montenegro comprando, fosse um bilionário, deu boom nas empresas dele lá e ficou multibilionário, comprasse o Botafogo. Ia adiantar o que ser SAF? Nada. Ia continuar na mão de amadores. Esse Pedrinho BH é um amador. Ele pode ser um grande gestor de mercados. Supermercados. Varejista, não sei qual é o mercado que ele tem lá. O mercado BH, né? Mas futebol é um amador, cara. É um amador. O Textor foi lá e se cercou dos melhores profissionais do mercado de futebol, né? E botou os caras pra trabalhar. E quase não vai que meter bedelho no Botafogo. Agora, olha aí o Pedrinho BH. É por isso que o Botafogo é a melhor SAF do Brasil disparado. Acabou a discussão. E a disposição, de fato, em implantar um funcionamento em que cada um tem as suas funções com uma profissionalização do ambiente do futebol. Há duas opções aí. A conversa pode ter acontecido em outro tom, ou neste tom desrespeitoso com que ele em relação ao profissional que está no cargo, caso de fato o teor da conversa tenha sido exatamente esse que o dono do clube relata nesse áudio, ou então a gente está diante de mais um caso em que um dirigente, que embora esteja agora dirigindo uma empresa, se comporta como um antigo dirigente amador no ambiente de clube associativo, gosta de reafirmar a sua posição de poder, para se vangloriar da possibilidade de mandar nos outros, né? E começa a propagandear o seu próprio poder aos seus mais chegados, para dizer que ele manda naquele ambiente apenas por uma questão de vaidade. O que realmente, de fato, aconteceu, a gente talvez vá saber nas próximas semanas, quando todas as partes se manifestarem. Estou muito curioso para ouvir o Seabra, né? Porque ele ficou em maus lençóis aí, né, Alex? Uma situação muito desagradável para o treinador que, aliás, é o seguinte...
A gente votou nele aqui como o melhor treinador do primeiro turno, né? Tá fazendo um ótimo trabalho à frente de um Cruzeiro que jamais imaginou estar onde está no Campeonato Brasileiro, né? É muito por mérito. Não tem nenhuma hesitação. Do Seabra. A questão da vaidade, por vezes, se for o caso, ela desconhece, inclusive, o risco de desestabilizar um trabalho que vinha em céu de brigadeiro. Imagina em que situação ficaria a torcida do Cruzeiro vendo o treinador falar, escuta, tô pegando meu boné, vou embora porque o presidente aqui, o presidente não, o dono, quis escalar o time no meu lugar. Como é que a torcida ia receber essa informação, partindo de um treinador que tá dando certo, né, Alex? Não, e outra coisa, a conversa que vaza o áudio, já independente de qualquer coisa, ele já percebeu que ele vai ter que ter cuidado com o que ele fala e com quem, porque isso que vaza naturalmente pode estragar muitas coisas boas que vem acontecendo ali dentro. E ele tem naturalmente o Edu Dracena e ele tem o Alexandre Matos para poder fazer isso. Lógico, ele como dono, às vezes sentado numa mesa, ele vai dar a sua opinião de uma maneira mais incisiva ou não, que isso deveria ficar ali dentro, porque é uma maneira, um ponto que externa e de repente escala esses jogadores agora. E uma coisa que acontece em time de futebol é um problema que você contrata um monte de jogador normal com qualidade. Só que às vezes esses jogadores, juntamente no mesmo momento, eles não vão dar certo. Sim. Porque vinham jogando de uma certa forma. E se não der certo, naturalmente, nesse caso, daí a culpa não é do treinador, porque ele está sendo obrigado, de repente, escalar, até mudar o sistema tático, de alguma maneira, pelas características. E aí você acaba não privilegiando a questão da condição do setor, com aquela característica para aquele setor. Então você compra um risco, ele acabou comprando esse risco. E no futebol, se segue vindo resultados positivos, ô Felipe, beleza, vai ficar tudo tranquilo, né, Mansur? Vem um outro negativo, naturalmente começa algum tipo de cobrança, porque daí também tem a cobrança dos empresários, de família, dos jogadores, como o Arthur, como o outro que vinha jogando. Você fala, poxa vida, que sacanagem, né? Não precisava ser assim. Normalmente, numa equipe, vai chegando os atletas, lógico que eles chegam, entre aspas, para serem titulares pelo tamanho, investimento. Status, né? Carreira. Status, é normal, eles construíram isso. Só que tem que ver, colocando um por um, pouco a pouco. O campo tem que sustentar isso. O campo tem que sustentar, é o campo que vai te dizer. Então, às vezes, você acelerar esse processo, pode ser que você traga algo que potencializa ainda mais pro negativo esse áudio vazado. Se a conversa foi nesse tom realmente, imagino que na cabeça do Seabra esteja assim, pô, se eu tô ganhando, tá assim, imagina quando eu perder 2, 3 seguidas. O que eu não vou ouvir? Né? Ele já fez bem em pedir desculpa, né? Em manifestar isso daí é o mínimo que deveria ter sido feito. Como o futebol brasileiro é um ambiente hostil para o crescimento do treinador jovem, né? Impressionante. A gente fica discutindo sobre a classe de treinadores no Brasil, porque não aparecem novos nomes, mas são sucessivos exemplos de que o sujeito tem que pular uma dezena de obstáculos a mais para conseguir se afirmar. Não é fácil, não. Vamos fazer o seguinte, vamos ao primeiro intervalo aqui do Troca de Passes. Já voltarei. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu comentei aqui algumas vezes durante o vídeo, achei interessante, né? É a forma como a mídia trata esse caso do Pedrinho BH. Veja que as críticas são bem brandas, né? Bem calmas, bem ponderadas. Não temos nenhum lunático, nenhum fanfarrão, nenhum criminoso sendo dito por aí contra o Pedrinho BH, como dizem contra o Textor, entendeu? É muito, muito estranho a forma como a mídia trata um absurdo desse do dono da SAF do Cruzeiro e como ela trata o John Textor, qualquer coisa que ele diga, até coisas sem nenhum tipo de problema real, como ele comentar que o Bahia pode ser um super time que ganhe tudo e mais, e aí, na opinião dele, achar que tem que ter um teto salarial, que eu discordo de teto salarial, discordo de fair play financeiro, discordo disso tudo. Mas é a opinião dele e tratam ele de uma forma, como ele diz que tem suspeita sobre manipulação de resultados nas apostas esportivas. Sempre teve isso no Brasil, tem isso no mundo inteiro, mas no Brasil não pode falar que tem. Eu acho tudo isso uma palhaçada, e mais ainda quando a gente vê a comparação com um absurdo que foi esse áudio, então, um absurdo que foi esse áudio do Pedrinho BH falando sobre a influência dele, a ameaça que ele fez. Isso é abuso de poder, isso aí é assédio moral de um patrão sobre um empregado. Isso é muito sério. Mas aí, como é o Pedrinho BH, ninguém fala nada. Passam ali, comentam, dão ali aquela, nossa, isso é errado, né? Poxa, mas que coisa feia. E acabou, né? Mas essa é a mídia brasileira, né? Essa é a mídia aí que nós temos que aturar.
mostramos ela todo dia aqui, justamente para não deixar que a única versão seja dela. Nós temos que ter o contraponto, e para ter o contraponto, temos que assistir, temos que contra-argumentar. É isso, o Botafogo enfrenta o Cruzeiro hoje à noite, deve ir ali com o John, Darmian, o Halter ou o Barbosa e o Bastos, provavelmente Marçal, né, que o Cuiabá está suspenso. Pode ser que venha com 3 volantes, ou pode ser que dentro de casa venha com 4 atacantes. Mas vamos dizer que ele venha com 3 volantes, ali o Danilo Barbosa, Gregory e Tietê. Ou, né, ele pode vir aí a não vir com 3 volantes e colocar só o Gregory e o Tietê, ou o Gregory e o Danilo Barbosa, soltando mais o time com o Luiz Henrique, com o Savarino, e ali na frente com os 2 atacantes, né, o Igor Jesus e o Tiquinho. Ou quem sabe ele puxa o Savarino mais para a ponta, coloque o Romero na criação, o Luiz Henrique na outra ponta e o Tiquinho ou o Igor Jesus isolado na frente para ser o pivô desse time. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar até aqui. Não se esqueçam, ajude o canal com a moral aí, nossa campanha para conseguir um novo computador. Aqui está o QR Code do nosso Pix. Aqui está a chave Pix, que é o e-mail, rafaelguense10@gmail.com. Nos ajude também com o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum aviso. Também comente e compartilhe o link com amigos no WhatsApp, Telegram, Facebook e etc. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo.